Hoje iremos finalizar o assunto da aula passada com o mercantilismo, que se relaciona com todo o aspecto econômico. Questão do lucro, transações comerciais, transações financeiras. O que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de práticas ou ideias para incrementar, para melhorar a economia. Ele vigorou entre os séculos XV e XVIII e justamente aqui nesse período de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. A gente lembra que no modo de produção feudal eles tinham uma sociedade estamental, ou seja, parada, os grupos eles eram fixos e a economia ela era a base de troca. Porém, a partir da Quarta Cruzada, aconteceu a reabertura do comércio. Então, as transações comerciais elas foram se intensificando cada vez mais com o advento das grandes navegações, descoberta de novas riquezas, colônias. Com a formação dos estados nacionais, eles precisavam incrementar a economia, melhorar a economia para que um país pudesse concorrer com o outro. E aí o mercantilismo, esse conjunto de práticas ou conjunto de ideias, servia justamente para isso, para dar um incremento na economia. Como eles faziam esse incremento na economia? Como eles diversificavam a economia? Eles tinham, assim, várias práticas, organizadas no mercantilismo, e aí de acordo com a sua região, com a riqueza que você tem na sua região, ou a possibilidade de conquistar riquezas, como uma colônia, por exemplo, eles utilizavam essas ideias. Poderiam utilizar uma ideia, duas, três, de acordo com a região, de acordo com o que eles pretendiam fazer na região e com as riquezas que eles já tinham nessa região, eles iam utilizando essas ideias para diversificar. Aí vamos aos tipos de mercantilismo. A gente tem o metalismo ou bulionismo, que se resume ao acúmulo de metais. Foi muito utilizado na Espanha. Eles achavam que uma região que tivesse muito ouro, muita prata, ela seria uma região rica. Isso tinha o seu lado positivo, da acumulação de metais, mas também tinha o seu lado negativo, porque eles precisavam de dinheiro, no caso da época, de moedas para poder fazer as transações comerciais. Então, só o metalismo não adiantava, eles teriam que ter mais de uma prática, mais de uma ideia para poder incorporar na economia da região. Então, metalismo, acúmulo de metais. Aí a gente vai ter o colbertismo, que foi criado pelo primeiro-ministro Colbert, que foi ministro da Guerra no governo de Luís XIII e ministro da Economia no governo de Luís XIV. O colbertismo, ele priorizava a questão do desenvolvimento da manufatura, o desenvolvimento industrial, porém, ele ressaltava aqui que era preciso ter moeda estrangeira, ou seja, mais de uma moeda, para que eles pudessem negociar, e também uma política de limitação de gastos internos. Então, não é só possuir riqueza, é saber o que fazer com essa riqueza. Então, tem que ter um equilíbrio dentro da prática mercantilista. A gente vai pegar aquele conjunto de ideias. Dentro daquele conjunto de ideias, a gente vai escolher o que é mais favorável, mas também vai ter cuidado com a nossa economia, com os gastos internos. A gente tem a balança comercial favorável, que vai equilibrar a compra e a venda de produtos, priorizando, obviamente, a venda, Porque quando a gente está vendendo, a gente está recebendo dinheiro. Só que esse equilíbrio, ele é muito importante. Por quê? Se a gente vender demais, falta no mercado interno e aí a gente acaba comprando produtos mais caros. E se a gente comprar demais, acaba gastando muito. Então tem que ter o equilíbrio na balança comercial entre os produtos que serão vendidos e os produtos que serão comprados. Aí a gente tem o protecionismo, que servia para proteger a indústria e o comércio. Era praticamente uma questão de lei. Você vai exportar um produto, aí tem que ter uma lei que define como será feita essa exportação. Vai vender o produto que vai sair da Inglaterra e vai chegar até a Alemanha. Então, como vai ser essa saída? Como vai ser essa chegada? Então, essas leis, elas organizavam
a indústria e organizavam o comércio, valorizando a região e principalmente valorizando a riqueza da região. E a gente tem o básico, né, do mercantilismo que todo mundo utiliza no mercado, comércio, indústria, artesanato, todo o mercado local ele vai utilizar, que é a teoria de comprar barato e vender caro, porque quando a gente compra um produto, a gente tem que ter uma margem de lucro. Então, por exemplo, 50%, 100%, aí você vai fazer a sua compra, vai tirar o seu lucro e vai tirar uma outra parte para poder comprar novamente. Então, na questão do mercantilismo, na questão das práticas econômicas, é preciso ter todo um cuidado. Eles precisavam analisar a região, precisavam analisar o tipo de riqueza disponível naquela região e dali eles iam escolhendo as práticas mercantilistas que se adaptasse melhor, que se enquadrasse melhor na sua região. Aí a gente tem a questão das colônias, né? Com as grandes navegações, eles também descobriram novos produtos e novas colônias. Foram duas formas básicas de colonização. A colônia de exploração, como o próprio nome já explica, né? E a colônia de povoamento. A mais comum foi a colônia de exploração. Na colônia de exploração, normalmente eles pegavam um produto e ficavam explorando aquela região, como foi o caso do Brasil, né? Foi descoberto em 1500, de 1500 a 1530, foi uma colônia de exploração, eles exploravam o pau-brasil, só que começou a faltar, né? Começou a diminuir ali a retirada do pau-brasil. Os estrangeiros começaram a invadir a região, então eles precisavam proteger. Por uma questão de proteção e também na necessidade de descobrir novas riquezas, eles organizaram uma colônia de povoamento. Então era mais ou menos assim. Quando eles descobriam uma região, normalmente era uma colônia de exploração, eles começavam a explorar o lugar. Depois que eles passavam um tempo explorando e tinham necessidade de novas riquezas, ou essa colônia estava passando por invasões, eles transformavam em uma colônia de povoamento, porque na colônia de povoamento ficava tudo mais organizado. Apesar de que ela também era altamente controlada, viu? A gente fala assim, uma colônia de povoamento, né, uma colônia de desenvolvimento, eles vão poder se organizar, vão poder se dinamizar, vão poder produzir o que eles quiserem, mas não era assim, ela era controlada, como foi o caso do Brasil, né? Antes de D. João VI chegar ao Brasil, a gente era uma colônia de desenvolvimento, porém a gente não poderia investir nas manufaturas. Então, tudo é controlado pela metrópole. A colônia de desenvolvimento ela é mais comum. A colônia de exploração é mais comum e a colônia de povoamento ela só surgiu em algumas regiões, não em todas. Mas assim, normalmente eles exploram primeiro para poder ver se aquilo ali dá certo, se pode ter novas fontes de riqueza, se vale a pena investir para que possa surgir uma colônia de desenvolvimento. Era o tipo de colonização menos praticado, né? E foi caracterizado pelo fato dos colonos contribuírem para a formação do desenvolvimento em todos os sentidos, como foi o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Tinha Inglaterra, que era metrópole, Estados Unidos, colônia. Então eles já se formaram com a colônia de desenvolvimento, eles formaram ali se organizaram, a sua cultura, o seu idioma, né, a sua forma de trabalho, e a metrópole, no caso, só ajudava até que eles entraram em conflito. Aí, para a gente concretizar esses três assuntos, reforma protestante, absolutismo e mercantilismo, esses assuntos eles aconteceram entre os séculos XV e XVIII e acontecem ao mesmo tempo, né? A gente tem um Estado absolutista, onde o rei ele tem o poder limitado, ele pode fazer o que ele quiser, tem um apoia os negócios dos burgueses e sustenta a nobreza. A gente tem o mercantilismo, que tem como objetivo dinamizar o comércio, e aí são várias práticas: metalismo, acúmulo de metais, protecionismo, as leis, colonialismo, a exploração de uma região, que pode ser através da colônia de exploração
ou da colônia de desenvolvimento, a pirataria, que são os saques, né, os roubos, e a balança comercial favorável. Aí, junto a tudo isso, eles têm uma identidade cultural, que aí vem a religião. Aí tivemos o surgimento de novas religiões, porque elas precisavam se adaptar à sociedade da época, porque a sociedade do século XV é uma sociedade e a sociedade do século XVIII é outra. Então, eles vão passando por esse processo de transformação entre um período e outro, e entre esse período e outro, eles irão formar a sua organização política, a sua organização religiosa, a sua organização econômica e a sua organização cultural. No século XVIII, está tudo concretizado, tudo estabelecido e eles estão devidamente organizados. Então, a gente observa que é um processo, e é um processo que acontece ao longo de vários anos, e cada região uma região vai ser diferente da outra, né? A gente tem Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, cada uma vai ter a sua caracterização e cada uma vai ter a sua organização. Umas mais desenvolvidas, outras não tão desenvolvidas. Então, com o mercantilismo, a gente fecha o assunto e a caracterização que ocorre entre o século XV e o século XVIII. Iremos passar por um período de férias. Aí eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de Leozinho, que dizia: o tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Então, aproveitem o período de férias de vocês para cuidar de vocês. O que vocês precisam nesse momento? Descansar, relaxar, se divertir, olhar um pouco para você, olhar um pouco para outro. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo, né? Faça com que ele dure bastante, para que vocês possam se tranquilizar, se organizar e a gente possa voltar renovado, cheio de energia para continuar nossos estudos. Grande beijo e até a próxima.